Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a estilizar um texto aqui no Jetpack Compose. Já deixa o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho e mais pessoas que querem saber como estilizar um texto aqui no Jetpack Compose encontrem esse conteúdo com mais facilidade. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago um conteúdo completamente diferente no universo da programação. Então, para você não perder meus conteúdos, se inscreve no canal e ative o sininho com todas as notificações. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui mais um vídeo. Nessa aula eu vou ensinar você a customizar um texto aqui no Jetpack Compose. Então, por exemplo, eu criei aqui um projeto bem simples chamado de estilização de texto, só para poder demonstrar como que funciona essa questão de você personalizar um texto. Eu criei aqui uma função composable dentro da main activity, uma função chamada de home, e aqui eu estou renderizando apenas uma coluna, onde essa coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Eu defini uma cor de fundo para essa coluna que é o black. E aqui eu estou centralizando todos os meus componentes na vertical e na horizontal. E eu tenho um texto aqui na minha coluna chamado de Stack Mobile, um texto branco com fonte de 30. Porém, aqui no Jetpack Compose é possível você estilizar o seu texto e deixar ele da maneira que você quiser, para ficar mais atraente o seu aplicativo. As possibilidades são muito grandes com o Jetpack. Eu vou mostrar 3 formas de você estilizar o seu texto e você vai ver que as possibilidades são muito grandes. A primeira estilização é a mais clássica que eu vou te mostrar. Eu quero definir a primeira palavra dessa frase de uma cor e a segunda palavra de uma cor totalmente diferente. Dessa forma que está aqui, eu não consigo definir 2 cores. Se eu definir como branco, o meu texto inteiro vai ficar branco, mas às vezes você quer que apenas uma palavra ou uma letra fique de uma cor diferente. Então é possível você fazer esse tipo de estilização. A primeira estilização que eu vou fazer é um texto de 2 cores diferentes. Então a gente vai ter uma palavra de uma cor e a segunda palavra de uma cor diferente. Então vamos lá. Eu vou vir aqui dentro de App, Kotlin, UI Theme, e eu vou criar aqui um novo pacote que eu vou chamar de Utils. Eu vou criar essas funções composable em arquivos separados, porque se eu quiser utilizar esse texto customizado em uma outra tela, eu já tenho essa classe pronta para mim. Então isso que é o bacana do Jetpack, você cria apenas uma vez e você consegue replicar em toda a sua aplicação. É muito importante que você sempre crie componentes separados. Você pode criar aqui? Pode, porém eu não consigo reaproveitar esse código caso eu queira fazer isso. Então é muito importante que você entenda isso. Então aqui dentro de Utils, eu vou criar um novo arquivo Kotlin file que eu vou chamar de title text. A gente vai definir aqui um estilo para um título. Às vezes você quer colocar um título na sua aplicação, o nome da sua empresa, o nome da sua loja. Então, para todos os títulos da sua aplicação, você vai ter uma customização específica. Eu vou criar aqui uma estilização para o título, title text. Eu vou criar aqui uma função composable chamada de title text. E aqui dentro eu vou criar o meu texto personalizado. Então aqui eu vou definir uma função composable de text. E para mim conseguir fazer essa personalização, aqui no text eu não vou passar um texto fixo. Eu vou estar utilizando aqui uma anotação de string para que a gente consiga construir toda essa lógica. Então eu vou estar utilizando aqui essa função chamada de build annotated string. Você vai pressionar o Enter e aqui dentro eu vou passar aqui o método append, que significa acrescentar, ou seja, eu vou acrescentar o primeiro texto dentro dessa string aqui, né? Dessa anotação string. Então o primeiro texto vai ser stack. Então eu vou passar aqui no parâmetro da minha função o texto 1. O texto 1 vai ser uma string, eu vou passar através da minha main activity ou de qualquer outra tela que eu estiver. Então aqui eu vou passar o texto 1, que vai ser stack, e na linha 14 eu vou passar aqui essa função chamada de with style. Por quê? Porque o segundo texto, que nesse caso vai ser a segunda palavra do meu título, ela vai ter uma cor diferente da primeira. Então é essa palavra que eu quero customizar, que eu quero estilizar. Então eu vou estar utilizando aqui o with style para mim conseguir estilizar esse texto específico. O with style tem vários parâmetros. Um deles
é o style. Então você pode passar aqui o parâmetro style. O parâmetro style espera um tipo de estilo, que nesse caso eu vou passar aqui como span style. Essa segunda aqui, span style. E o span style tem vários parâmetros. Eu posso definir a cor, a font family, enfim, tem vários parâmetros que eu posso definir aqui. Nesse caso, eu quero definir apenas a cor dessa segunda palavra. Então, eu vou definir aqui o color e eu vou passar o color de maneira dinâmica através da minha main activity. Então, eu vou passar aqui, vou criar aqui em cima um parâmetro chamado de color. E nesse caso, eu vou estar utilizando esse color aqui, que é o color do UI Graphics. Então, eu vou precisar criar um parâmetro baseado nesse color aqui. Então, color vai ser do tipo color do UI Graphics. Beleza, vou colocar uma vírgula aqui. Vou passar esse color para cá. Já vamos definir a cor da segunda palavra. E aí, dentro desse with style, eu vou passar o texto na qual eu quero personalizar. Tem que ser dentro desse estilo aqui. Eu vou passar aqui mais um append, ou seja, eu vou acrescentar mais um texto, que nesse caso vai ser o texto 2, que eu vou passar da próxima tela também. E aí a gente vai personalizar ele. Então, eu vou criar o texto 2 aqui e passar para cá. E para finalizar aqui, a gente vai definir uma vírgula e vamos colocar aqui a cor padrão desse texto. A cor padrão do texto vai ser branco. Então, vou colocar aqui color.white. Então, a cor padrão vai ser branco, mas a segunda palavra a gente vai trocar a cor, certo? Que é o texto 2, que é o mobile. A primeira vai estar branco já, porque a gente está definindo branco. A segunda, a gente vai definir uma cor. Depois eu vou definir o tamanho da fonte. Nesse caso, eu vou manter 30 SP. Eu vou dar um Alt Enter para importar essa unidade de medida. Eu vou definir também um font family. Você pode colocar vários tipos de fonte. Por padrão, nós temos algumas aqui. Eu vou definir a sans serif, font family sans serif. E o texto, O texto vai ficar alinhado no centro. Então, text aligned, espera text aligned, center. Sempre vai ficar centralizado. E por último, eu vou definir aqui o text decoration. Text decoration none, ele não vai ter nenhum tipo de decoração. Tranquilo, já temos aqui a nossa função composable referente ao title text. Eu posso utilizar em qualquer lugar da minha aplicação e definir qualquer cor, porque temos parâmetros que vão ser passados valores dinâmicos. Agora eu vou vir aqui na main activity, eu vou tirar esse texto aqui e vou passar o meu texto estilizado, a minha função personalizada, que é o title text. O title text espera aqui, a cor, o texto 1 e o texto 2, é obrigatório. Eu também vou passar aqui, pessoal, o modifier, porque caso você queira definir largura, altura, algum parâmetro a mais, é bom que você tenha aí o modifier. O modifier vai ser obrigatório, então eu vou inicializar ele aqui. Aí ele não aparece aqui, tá? Se eu colocar o mouse, eu tenho o modifier. A cor desse texto, a cor do segundo texto aqui, vai ser um azul. Então, eu vou passar aqui o color do UI Graphics, 0xFF, 6 vezes a letra F para passar o branco. Já apareceu o branco aqui, vou clicar aqui e aqui abre a paleta de cores. Eu vou definir esse tom de azul. O texto 1, eu vou abrir uma string, vai ser stack, espaço, vai ter um espaço aqui. E a segunda palavra vai ser mobile, que é a palavra que vai ser customizada com a nossa cor azul, certo? A segunda palavra está dentro do with style. Então vamos executar e a gente vai personalizar, estilizar esse texto. Olha que interessante. Stack, a primeira palavra vai ser branca e a segunda mobile. Bacana, né, pessoal? Ah, Marcos, eu quero trocar só uma letra. Eu consigo fazer isso? Consegue. Você consegue fazer só com uma letra também. Então, eu posso, por exemplo, aqui, definir o M só em azul e o mobile branco. Então, você pode fazer isso. Aí, nesse caso, a gente teria que ter mais um texto aqui, Seria o texto 3, texto 3. O texto 1 vai ser stack, vai ser branco. O texto 2 vai ser a primeira letra. Nesse caso, o ideal seria colocar aqui letter, Sei lá, vai ser só a letra. A letra aqui, vai ser azul. E aqui embaixo, nós vamos ter mais um append, onde vai ter o texto 3. É só isso que você vai fazer. Aí aqui você vai ter o texto 3. Aqui vai ser stack. Aqui eu vou colocar só o M. E aqui eu vou continuar, mobile. Só o M que vai ser customizado. Aqui vai continuar branco. Então vamos lá. Você consegue fazer isso? Olha que interessante. Stack, mobile. Beleza? Só para você saber que é possível fazer isso. Mas eu vou voltar e vou manter o que já estava aqui. E a gente vai ter esse resultado aqui. Stack mobile.
E aí você pode criar vários estilos, você pode criar vários arquivos prontos de textos personalizados que você vai utilizar em vários cantos da sua aplicação. Vamos supor que você queira utilizar um texto de preço, um texto de desconto. Sabe aqueles textos que tem o sublinhado nele e ele é um texto vermelho? Então você pode já deixar pronto esse tipo de texto. Então eu vou criar aqui um texto de preço para você ver. Aqui dentro de úteis, eu vou criar mais um arquivo. Nesse caso eu vou chamar de price text. Vai ser um texto baseado em desconto. Então eu vou colocar aqui, ó, composable, função price text. E aí para facilitar, eu vou copiar aqui, ó, todo o nosso texto e colar aqui, porque é basicamente a mesma coisa, com a única diferença que a gente vai ter só um texto. Então aqui eu não vou ter esse append. O texto vai ser direto aqui que a gente vai passar. A cor desse texto vai ser vermelho por padrão. Eu vou colocar aqui esse tom de vermelho. Fonte de 30, sans serif, vai estar no centro. O que vai mudar é aqui, ó, text decoration. Aqui a gente vai colocar esse line, ou seja, a gente vai colocar uma linha. Bacana? Então essa é a única diferença. Vamos tirar esses imports. Já temos aqui um texto estilizado para preço. Toda vez que eu quiser utilizar um texto que vai representar um desconto, eu já tenho ali pronto, não preciso ficar criando do zero. Então aqui embaixo eu vou definir aqui um spacer para dar um espaço entre um texto e o outro, né? Modifier, padding, vou definir aqui um padding de 20 dps, vou importar aqui essa unidade de medida e aqui embaixo eu vou passar o meu price text. Ele espera só um texto. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, um valor, né, em dinheiro mesmo, em reais, R$ 997, um preço. A única diferença é que vai ter um risco nesse preço e ele vai ser um texto vermelho. Olha que bacana, ó. Ele ficou vermelho, porque por padrão a gente definiu a cor vermelha. E a gente definiu aqui no Text Decoration uma linha. Então vai ter uma linha aqui nele, ó. E por último, pessoal, eu vou criar mais um texto estilizado, que é um texto degradê. Um texto onde a primeira palavra vai ser branco e o outro texto vai ser degradê, por exemplo. Ele vai ter 3 cores diferentes. É possível fazer isso, Marcos? Sim, aqui no Jetpack Compose é possível fazer isso e muito mais, tá? Eu só estou te mostrando aqui a ponta do iceberg. Então vamos lá. Eu vou criar aqui mais um arquivo Kotlin, que eu vou chamar de gradiente text. Vai ser um texto degradê, gradiente text. Beleza, vamos lá. Vamos criar aqui a função composable gradiente text. Eu vou vir aqui no title text, vou copiar esse texto, né, para facilitar. Eu vou colocar aqui no price também um modifier. É interessante que você coloque o modifier em todos eles, porque pode ser que você precise. Então vamos lá. Nesse gradiente text vai ter 3 textos, 3 palavras com cores diferentes. A primeira palavra vai ser branca, a segunda onde vai ter o degradê e a terceira vai ser branca. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Então eu vou ter aqui o texto 1, vai ser uma string, né? Todos eles são texto. Vou dar um Ctrl D aqui, esse vai ser o 2. Vou dar um Ctrl D e a gente vai ter o 3. Vamos precisar da anotação. O primeiro texto ele vai ser branco, né, por padrão. O segundo vai ser o que eu vou estilizar. Então eu vou estar utilizando aqui o with style. Só que agora aqui no style eu não vou passar um color. Eu vou passar, eu tenho aqui, tá, o parâmetro dentro de span style. Eu tenho aqui o parâmetro, talvez não esteja aqui, de fato não está mostrando aqui, mas nós temos aqui o parâmetro chamado de brush. Esse brush aqui eu consigo definir um degradê, ou seja, uma lista de cores. Aqui não é cor sólida, aqui é um degradê. Então, para definir esse degradê, eu vou definir aqui o brush, ponto, e aqui eu consigo utilizar vários métodos. Eu posso definir um horizontal gradiente, ou seja, as cores elas vão ficar um do lado do outro, vão ficar na horizontal. Eu tenho como definir um gradiente na linear, radial, sweep, e aí você pode testar vertical, né, um embaixo do outro. Para texto, é bem legal o horizontal. E aqui você tem vários parâmetros, mas o que importa para nós aqui é o parâmetro colors, que espera uma lista de cores. Repare que aqui que ele espera uma list de color, uma lista de cores. Então eu vou passar aqui a minha função list_of e aqui dentro eu vou passar várias cores. Então eu vou passar aqui, por exemplo, o color do UI Graphics. Vou passar aqui a primeira cor. A primeira cor que eu vou passar, eu tenho aqui salvo, tá, pessoal? Algumas cores. Vai ser esse tom de verde que eu vou passar, que é esse hexadecimal aqui.
E eu vou passar também, vou dar um Ctrl D, esse tom de cor aqui. Eu tenho salvo aqui, que vai ser esse azul. Então a gente tem aqui um degradê com essas duas cores, esse verde e esse azul. E aí eu preciso passar aqui, né? Esse é o texto 2, beleza? Que a gente vai estilizar. E depois aqui do style, depois do fechamento aqui, eu vou passar o texto 3. Então eu vou passar aqui mais um append, né? Vou acrescentar mais um texto, que é o texto 3. O restante das configurações são as mesmas. Então vamos lá, vamos vir aqui na Main Activity e aqui embaixo eu vou passar o nosso gradiente text. Ele espera aqui o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Aqui eu vou colocar, né? O texto 1 vai se chamar new, né? De novo, new, espaço. Esse é o texto que vai ficar gradiente, né? Eu vou chamar de gradiente mesmo, espaço, e o terceiro texto vai ser branco, que é text. New gradiente text. Vamos executar. E nós vamos ter aqui um texto, 3 cores diferentes. O primeiro é branco, o segundo é degradê. Pode ver que tem um verde e um azul. As duas cores que a gente definiu na lista de cores. Pode ter mais do que 2 cores, Marcos? Sim, pode ter 3, 4 cores. Quantas cores você quiser. E o último texto ele é branco, né? Porque por padrão é branco. Eu vou definir aqui só um spacer, tá? Para a gente visualizar de uma maneira mais interessante. E vamos executar novamente aqui. Sensacional, né, pessoal? Então você viu que as possibilidades de personalização, de estilização aqui no Jetpack Compose são enormes. E você viu que não é tão complexo. Assim, é bem tranquilo de fazer isso, desde que você seja organizado, que você crie em arquivos separados, porque aí você consegue usar em qualquer tela. Então lembre-se, se eu quiser utilizar esse estilo em uma outra tela, eu já tenho pronto, eu só vou mudar o texto. Então eu não preciso criar isso daqui de novo, não, eu criei uma única vez. Então tudo no Jetpack Compose é reaproveitado. Isso daqui que é o bacana nesse tipo de paradigma de programação, né? Programação declarativa, é que você pode reaproveitar tudo no seu código. Isso daqui é muito mais complicado de você fazer no sistema antigo, né? O sistema de views lá com XML. É bem mais complicado de você fazer isso daqui e de você ser mais produtivo lá. Aqui não. Aqui você é extremamente produtivo e você consegue fazer isso e muito mais, tá? Eu te mostrei muito pouco, tá? Só a ponta do iceberg, só para você entender que é possível e é muito tranquilo de você estilizar qualquer texto na sua aplicação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, tá, pessoal? Deixa o like nesse vídeo. O seu like é importante para ajudar o meu trabalho e mais pessoas a encontrar esse conteúdo. Se você quiser aprender a criar aplicativos, eu recomendo. Acesse o meu treinamento de Jetpack Compose, porque lá no treinamento você vai aprender muito mais do que aqui no YouTube, além de se profissionalizar e realmente ter uma base sólida. Depois que você ter essa base, você consegue andar com as suas próprias pernas e desenvolver qualquer aplicação. Então, se você quiser se especializar e realmente ter essa base, acesse o meu treinamento, porque eu já criei todas as aulas e já tenho um conteúdo passo a passo. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. É só seguir o curso do começo ao fim. Tudo bem? Você tem o meu suporte, você tem grupo de alunos, você tem tudo à disposição, atualizações. Então acho muito interessante, se você quer investir nesse tipo de tecnologia, acessar aí o meu treinamento para ajudar e encurtar um pouco mais aí o seu caminho. Beleza? Então espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this